Olá, meus bebês, tudo bem? Tilma na área, linguagem que você entende. A partir de agora estudaremos o restante das classes gramaticais. Pois é, as classes gramaticais são 10, como vocês já sabem, e elas são de suma importância para que possamos categorizar as palavras. Pois bem, as palavras em língua portuguesa, elas precisam ter a sua família. Na hora de classificá-las, de categorizá-las, eu tenho que separá-las em famílias. São 10 famílias. E o que a gente está fazendo agora é isso: é observar o que elas fazem, as suas flexões, como eu tenho que enxergar e reconhecê-las. Tá bem? Agora, a gente vai estudar a classe gramatical chamada de advérbio. Pois é, o advérbio é uma categoria muito interessante. Por quê, mamá? Porque advérbio indica muita coisa, gente. Advérbio tem uma importância enorme. Primeiro de tudo, o advérbio trabalha com 3 classes gramaticais. Então, assim, advérbio não trabalha com qualquer classe. Trabalha com 3 classes. Inclusive, se você não aprender isso, você vai ficar com muita dúvida com advérbio. Mamá, explica melhor isso pra gente, eu não estou entendendo. É assim. Repare, Joana fala muito. Muito está referindo-se ao verbo falar. Então é um advérbio. Advérbio determina, modifica, refere-se a verbo. Então a primeira classe gramatical, verbo, recebe uma influência, recebe uma determinação, uma modificação de um advérbio. Porque uma coisa é falar, outra é falar muito. Interessante que esse advérbio, vou escrever aqui para vocês, ele está indicando intensidade. Porque os advérbios, eles têm essa capacidade de indicar muitos valores semânticos, tá bem? Já na segunda parte, a mesma palavra muito, ó, Joana é muito bonita. Bonita é um adjetivo. Pois bem, advérbio também determina adjetivo. Olha, nos concursos costumam cair muito o advérbio trabalhando com substantivo. Gente, não. Advérbio não trabalha com substantivo, apenas com outro advérbio, com adjetivo e com verbo. E aqui nós temos o muito referindo-se a pouco. E por sua vez, o pouco refere-se a comer. Ou seja, pouco já é um advérbio que determina o verbo comer, e o muito é um advérbio que determina pouco. De novo, advérbio trabalha com verbo, adjetivo e outro advérbio, tá bem? Pronto. Dito isso, a gente já pode evoluir para as classificações. É certo que as classificações não são poucas, são muitas. Gente, uma prova, por exemplo, como a Coppev, como o Sebrasp, traz muitas classificações. Não, só você vendo, muitas mesmo. Mas ainda bem que uma prova como a Coppev, ela não tem todas essas classificações, tá bem? Mas uma prova como o Sebrasp, sim. Mamá, já que vamos fazer Coppev, vale a pena saber as outras classificações? Vale a pena sim. Por quê? Pelo menos saber quais são elas, para que você possa ter uma visão um pouco maior a respeito das categorias, tá bem? A primeira delas, vou colocar aqui para vocês, ó. A primeira delas é a afirmação. Afirmação, eu estou afirmando, o nome já diz. Não se esquece de que advérbio trabalha com quais palavras? Com o verbo, com o adjetivo e com outro advérbio. Pelo amor de Deus, não se esquece disso, tá? Ó, tempo pode indicar lugar, pode indicar modo, dúvida, olha que legal, negação, intensidade. Mamá, quais são as outras classificações? Pois bem, vou colocar aqui algumas classificações porque assim são inúmeras. Pode indicar causa, olha que interessante, consequência. Veja como é legal.
pode indicar oposição. Tá vendo? Nadou contra a maré, oposição. Pode indicar instrumento. Gente, os advérbios são tão extensos. Eles indicam muitas coisas. Mamãe, então como é que eu faço para saber quem são eles? Eu já disse a você. Determina verbo, outro advérbio e adjetivo. Não pode jamais se esquecer disso, tá bem? Pelo amor de Deus. Vamos continuar? Vamos lá. E aí o que acontece? Os advérbios também podem ser interrogativos. São tipos de advérbios, eu acho que até muito usados, ó. Quando é que nós voltaremos? Onde vamos passar as férias? Como faço minha inscrição? Por que você aceita esse tipo de tratamento? Para que, ó, ele insiste nesse projeto falido? Quanto custa uma casa neste condomínio? Engraçado que eu posso também aqui, ó, classificar tempo, a ideia, né, de lugar, de modo, de causa, ó, de finalidade e aqui de valor. Pois é. Meu Deus do céu, mamá. Um advérbio funcionando como um pronome interrogativo, mais ou menos isso. Ou seja, um advérbio interrogativo. É tão tal que quando eu digo quando é que nós voltaremos, no lugar deste quando, vai haver uma data. Ou seja, um advérbio de tempo. E assim vai. Então, vai pegando essa base, vai aprendendo. Isso vai ser muito importante para que a gente possa conjugar conhecimento com esse que você, né, com você. Engraçado também que assim, muita gente não tem muita base, isso serve muito para você construir a base. De Mamá está ajudando muito você a construir a sua base e a alcançar o que você tanto quer. Só para você ter uma ideia, de Mamá tem muitos aprovados no mercado. Aprovados em Polícia Federal, Rodoviária Federal, em bancos, Caixa Econômica, por exemplo, em concursos de tribunais. Então, basta você ir lá no meu feed, Mailson Farias Cursos Polícias, que você vai encontrar o FAO e FAO, que também foram Copeve, e diga-se de passagem, eu tive alguns primeiros lugares, ou seja, vai dar tudo certo. Você está em boas mãos. Eu gosto de estudar, sou muito estudioso, não sou um professor preguiçoso, vejo as tendências, então vai dar tudo certo, tá bem? Vamos lá. Ó, queridos, quando é advérbio e quando é adjetivo? Não é muito difícil saber isso. Observe como é interessante. Primeiro de tudo, advérbio não se flexiona. É uma classe gramatical que não sofre flexão. Ah, que coisa maravilhosa! Já adjetivo se flexiona. Outra coisa interessante, que eu já falei a vocês e eu volto a falar com todo prazer. Ó, o advérbio trabalha com que classes, gente? Com verbo, com outro advérbio e com adjetivo. Olha aí. Já o adjetivo, minha gente, ele vai determinar o substantivo. Advérbio não trabalha com substantivo. Advérbio não trabalha com substantivo. Agora vamos ver se nós conseguimos identificar isso. Ó, havia bastantes laranjas. Ficou muito claro, né? Que está acompanhando um substantivo. Logo é um adjetivo. Mas, mamá, eu coloquei bastantes. Mas imagine que tivesse bastante. Bastante café, já que é algo incontável, por exemplo, líquido. Bastante café caiu na mesa. Como é que você iria fazer para saber se é adjetivo substantivo ou advérbio? Café é substantivo. Se acompanha um substantivo, não é um advérbio, é um adjetivo. Sacou agora? Os livros custam barato. Olha que barato está se referindo ao verbo. E quem trabalha com verbo, adjetivo e outro advérbio? O advérbio. Meu Deus, é muito falar, é muito falatório e você precisa condensar isso. Adjetivo trabalha com substantivo. Ponto final.
se referir a um adjetivo, a um verbo ou um advérbio, é um advérbio. Ah, mas meu Deus, como eu tô complicando aqui. Não está complicando. Muito chato. Chato é um adjetivo, então muito é advérbio. Muito deixa me ver. Estudou muito. Muito é advérbio, porque estudar é verbo. Ok? Pelo amor de Deus. Referiu-se a um adjetivo, a um advérbio e a um verbo, advérbio. Trabalhou com o substantivo, adjetivo. Certinho? Então ficou tudo bem, tudo maravilhoso. Vamos para o próximo. Agora, nós vamos estudar uma classe gramatical que, pelo amor de Deus, é muito extensa. Mas é tão extensa que você vai precisar estudar uma por uma. Olha o que eu estou dizendo a você. É obrigatório decorar as conjunções. Quem não decora as conjunções não faz as questões. Quem não decora as conjunções não faz as questões. Então, eu estou pedindo muito a você que estude uma por uma. Por exemplo, quem é a família das aditivas? E, nem, mas também, como também. Até o mas sozinho. Opa, peraí. Até o mas sozinho também. Ó, o como sozinho também. Ou seja, são palavras que adicionam ideias. Uma das coisas muito importantes é que conjunção liga orações. Olha aí. Conjunção, meus amores, ligam orações. Orações são o quê? São frases, frases com verbos. Não esquece isso. Mamá, eu tenho que decorar as conjunções? Sim. Mamá, eu tenho que estudar cada conjunção? Sim. Pedro é educado e gentil. Está somando, né? Somando. A única que não precisa somar orações é o e. O e, ele pode somar, ó, palavras, além de orações. Então ele não precisa só somar orações. Mas aqui nós temos, ó, não se esforçou muito, porém, olha que interessante. Não se esforçou muito, porém, obteve um bom resultado. Veja que esse porém está dando a ideia de oposição. Como é que ele não se esforçou, mas teve um bom resultado? Obteve um bom resultado. Uma oposição de ideias. E assim vai. Eu peço muito a vocês que estudem cada uma delas. E, se possível, você faça uma tabelinha, essa tabelinha que está aqui no seu caderno. Pare mesmo. Olhe, pare, dê um pause e comece a escrever uma por uma. Porque a pessoa que decora, que lembra das conjunções, ela tem uma chance muito grande de ser aprovada. A aprovação, ela chega muito mais rápido. Não tenho dúvidas disso. Juro a você, né? Então, mamá, vamos ver mais uns casos. Vamos ver mais uns casos. Ó, ou você estuda ou você trabalha. Alternância. Ou uma coisa ou outra. Conclusão. Possui um bom histórico profissional. Portanto, logo, não ficarás desempregado. Uma coisa de que as bancas gostam é que você substitua uma conjunção por outra. Lembre-se, isso pode acontecer quando são da mesma família. É claro que algumas vezes é necessário você fazer alguns ajustes nos verbos, alguns ajustes nas frases, mas são poucos os casos em que você tem que fazer ajustes, tá bem? Na maioria dos casos, você vai só substituir uma por outra. Explicação: não compareci à festa. Repare, né? Porque não fui convidada. Então, esse porquê, inclusive, posso até trocar pelo pois, né? Pois não fui convidada. Olha o pois aqui, ele é muito interessante, né? Está indicando uma explicação. De novo, pegue a tabelinha e faça no seu caderno, ou então escreva em algum lugar e prenda
talvez numa parede, né? Na sua bancada de estudos. Isso vai trazer a você muito mais sucesso nas questões de conjunção, que não são poucas. Sempre caem. Não se esqueçam. Copeve, Sebrasp, ok? Vamos lá. Vamos agora para as subordinativas. Pois é. As coordenativas, elas ligam ideias, frases independentes. As subordinativas ligam frases dependentes. Mamá, por que são tantas? Pelo amor de Deus, eu estou ficando nervoso já. Pois é, não fica mal. São muitas, mas requer só que você aprenda as famílias. Vamos ver uma por uma? Vamos lá. Como estava frio, resolvemos adiar o passeio. Repara, observa que a oração como estava frio é exatamente o motivo. Por isso, ó, a causa, porque é o motivo. E todas essas que estão aqui, ó, acabam sendo sinônimos. Sabia disso? Come porque estava frio, uma vez que estava frio, sendo que estava frio, visto que estava frio. Ou seja, são sinônimos do como. Há uma curiosidade. O como só vai ser causal no início dos períodos. Ele só vai ser causal se vier no início. Se vier no fim ou no meio, por exemplo, quer dizer, não vai ser causal. Tem que ser de outra classificação. Mamãe, ele pode ser outra classificação? Inúmeras. O como admite inúmeras classificações. Está aí um dos problemas. A mesma conjunção admitir diversas classificações. Você fica louco com isso. Exatamente louco com isso. Tá bem? Consecutivas vai indicar consequência. O que é uma consequência? É um resultado. E se consequência é um resultado, vamos ver aqui. Tamanho foi o mau desempenho do rapaz. Repare, o desempenho dele foi péssimo. Qual a consequência? Que a empresa optou por não contratá-lo. Coitado, né? Então, observe o quanto é interessante. Antes veio a causa, porque isso aqui é a causa. E o que vem após é a consequência. Isso é muito interessante, não é? Show de bola. Vamos à próxima. Comparativas. As comparativas estão indicando comparação entre as ideias. Amato, está muito óbvio isso. Que bom que está óbvio. Bom saber que está óbvio, baby. Bom saber que está óbvio, baby, porque quer dizer que você está aprendendo amor. Vamos lá. A menina era delicada, como uma flor, tal qual uma flor. Olha que lindinho, eu coloquei o tal qual no meio, no lugar. Eu pude utilizar o tal qual no lugar. Quando você, por exemplo, não souber, você pode fazer isso, fazer uma substituição na sua mente para detectar o valor semântico daquela conjunção. Tudo bem? Vamos à próxima. Conformativas. Conforme, segundo, consoante. Conforme o combinado, entregamos a pesquisa. De acordo com o combinado, né, de acordo com o que combinamos, conforme o combinado, é interessante que as conformativas elas têm uma ideia de conformidade e não são tantas. Ó, conforme, segundo, consoante, como, assim como. O como também pode. Deixa eu me colocar aqui. Ok? Conformativa, conformidade. Lembre-se de acordo com, para não esquecer. Concessiva indica uma oposição. Mamá, se indica uma oposição, tem que ser lados contrários. Sim, embora gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. É uma coisa que fica até meio sem lógica, né? Porque se gostava muito, por que terminou a relação? A gente fica curioso. A concessiva, ela tem essa pegada de uma oposição diferenciada. Por exemplo, o mas é diferente do embora. Porque o mas, ele é uma oposição que anula ideias, enquanto que o embora é uma oposição que destaca ideias. Não se esqueçam disso, tá? Condicionais, meu Deus, indicam a condição. Terá seu dia cortado, a menos que apresente justificativa. Olha que fofinho, a menos que, caso apresente, se apresentar. Repare que interessante, né? Quando eu ponho se, deu uma diferença verbal. Terá seu dia cortado se apresentar justificativa. Caso apresente, a menos que apresente, sem que apresente.
As outras ficaram de boa, mas quando eu coloquei o se e o caso, eles possuem um certo problema entre si. Porque se eu digo se estudar, passará. Caso estude, então o se requer um tipo de verbo, que é o futuro do subjuntivo. O caso, outro verbo, que é o presente do subjuntivo. Tá bem? Proporcionais, indica a proporção. Tá muito na cara o nome. À medida que, gente, eu gostaria de fazer uma observação. Tá vendo isso aqui? Na medida em que, pronto. Na medida em que não é proporcional, é causal. E à medida que, olha que interessante, é proporcional. Isso faz uma diferença tão grande, minha gente, mas tão grande. Concordam comigo? Então, à medida que, proporcional. Na medida em que, causal. E aí a gente tem aqui, ó, quanto mais agir, eu gosto muito dessa, ó. Quanto mais, mais. Quanto mais agir, mais será excluído pelo grupo. Quanto mais agir desta maneira, então, deve ser uma maneira negativa, mais será excluído pelo grupo. Observe que é algo paulatino e é engraçado porque existe a proporção diretamente e inversamente proporcional, né? Então, o diretamente proporcional, as ações caminham juntas, ou crescem ou decrescem. E o inversamente, uma cresce, outra decresce, ou uma decresce, a outra cresce. Tá bem? Finais. Finais indicam finalidade. Olha aí. Vejam que é um assunto extenso, né? Observe o quanto já passou de tempo só falando disso, das conjunções, porque são muitas. São 15. Aqui há 9 e lá 5, né? São 15. Ainda falta mais uma que eu vou colocar aqui de lado, tá? Então, mamá, show de bola. A fim de que estudo bastante. Qual a finalidade? Que possa construir meu futuro. Então, esse a fim de que está indicando exatamente a finalidade. Show de bola? E as temporais, que são uma das mais fáceis, né? Vão indicar tempo. Óbvio, mamá, que indicam tempo, pelo amor de Deus. Mas eu quis colocar. Quando chegar de viagem, avise-me. Olha o quando, tão famosinho. A banca costuma dizer que o enquanto. Algumas bancas costumam dizer que o enquanto é proporcional. Gente, não é. Não faz isso, tá? É porque parece que dá certo. Tipo, enquanto estuda, trabalha. À medida que estuda, trabalha. São coisas totalmente diferentes. A gramática até que dá certo, mas o sentido não dá certo. O sentido não combina. O sentido original é modificado. Tudo bem? Concorda comigo? Pois bem. Que coisa boa, né? Faz isso que eu fiz também, que eu pedi. Pega essas conjunções e reescreve no caderno. Coloque em algum lugar que você possa ver todos os dias. Por favor, segue minhas recomendações que eu sei o que estou dizendo, tá bem? Vamos dar mais uma olhadinha em preposição? Vamos lá. As preposições, então qual a diferença de preposição e conjunção? Preposição liga ideias. Perdão, palavras. Preposição liga termos. Conjunção liga orações, ideias. Olha que legal saber disso, não é? As preposições, elas são invariáveis, sim. Normal quer dizer isso. Preposição não pode ir para o plural, não pode ir para o feminino, não há essa opção, né? De variar de gênero. Outra coisa interessante é que, olha que maravilha, Segala é um ótimo gramático, ok? Mamá, existem as preposições essenciais e acidentais, sim. Preposições essenciais são aquelas que elas fazem o seguinte: elas são estritamente preposições. Então, as preposições essenciais só são preposições. Ou então, né, são originalmente preposições. Já as acidentais, elas passam a funcionar de acordo com o contexto. Aqui eu vou levar em consideração o contexto. Conforme, consoante, durante. Não, é engraçado, porque se eu disser assim, ó,
conforme meus pais. Esse conforme pode ser uma preposição porque não está ligando oração. Está só ligando ideias, frases, sintagmas nominais. Agora, se eu disser conforme meu pai falou, agora é uma conjunção. Conforme meu pai é uma preposição. Conforme meu pai falou, a verbo falou, conjunção. Ok? Não se esquece, acidentais, né? E acidentais e essenciais, certinho? Olha, além de tudo, as preposições e locuções e conjunções também, tá? Ambas vão ter locuções. Tanto existem locuções conjuntivas, que foi isso, como também existem locuções prepositivas. Mas o que é uma locução? Mais de uma palavra. Então, quando você encontra a palavra locução, há mais de uma palavra, funcionando como se fosse aquilo. Logo, ó, abaixo de, ó, duas palavras. Agora, deixa eu dar uma dica a ti. Para ser uma locução prepositiva, tem que terminar em uma preposição. Meu Deus, Amajura, juro. Quando termina com preposição, eu chamo de locução prepositiva. Não se esquece, tá? Dá uma voltinha, volta um pouco esse slide e observa quais são as preposições acidentais, assim, essenciais. Memorize-as. Memorize as preposições essenciais, pelo amor de Deus. Para que você tenha na cabeça e quando você as virem, né? Quando você as vir, você vai saber o que é uma preposição, tá bem? A, de, com, para, sobre, em, até, tá bem? Show de bola. Então, locução prepositiva vai sempre terminar em uma preposição. E quando ela tem o a, ó, ou as, ela receberá crase. Por exemplo, há um filme que o nome é assim: A Espera de um Milagre. Ou seja, crase, por quê? Porque é uma locução prepositiva, ó, pode ver, é uma locução prepositiva no feminino, porque a palavra espera é feminina. Então não se esquece disso, tá? Que maravilha, que delícia. Ó, já tá aqui, ó, falei, ó. Contração da preposição a com artigo, né? Aquele, aquela. Show de bola. Mas o que é isso aqui? Olha, lembre-se que caso tenha aquele e aquela, a gente também vai utilizar a preposição. Aquela espera de, eu também usaria crase, perdão, crase, ok? Show de bola. Vamos lá. Pronto. Gente, estudada a preposição e a conjunção, vamos agora para mais uma categoria gramatical e a nossa última, que é exatamente a interjeição. Mas o que é interjeição? Interjeição é uma palavra que indica emoção. Ai, ui, hum, hum. Avante, coragem, uhul! Isso é interjeição. As interjeições sempre vão indicar emoção, então vamos colocar isso aí, né? Interjeição sempre indica emoção, tá? Ai, meu Deus, volta. Pronto, agora vai. Sempre indica emoção. E essa emoção é inúmera, são várias. Ó, nós temos aqui, vamos elencar cada uma delas. Ó, nós temos advertência, alerta, afugentamento, fora, alegria, ó, eita, olé, alívio, ufa, animação, coragem, apelo, alô, socorro, aplauso, bravo, bravo, aversão, opa, aumentei muito, aversão, ó, deixa eu colocar aqui de novo, pronto, aversão, cessação de acabar, né, de parar, aversão, credo, cessação para acabar alguma coisa, basta, desejo, tomara, oxalá, dor, ai, espanto, uai, puxa, impaciência, puxa, raios, incredulidade, barbaridade, reprovação, francamente, aqui é francamente, tentar francamente, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, é francamente,
Pronto. Ou seja, as interjeições indicam emoção. Aqui nós temos uma chargezinha, um quadrinho do Garfield, né? Snap, ai, snap, ai, snap, ai. Mais uma, snap, ai. Bem, o John achou todas as armadilhas para rato. Meu Deus! Então era o som do John, né? Sentindo com certeza dor, porque deve ter doído muito as mãos dele ao achar as armadilhas para rato. Queridos, muito, muito, muito obrigado. Mua! E até a nossa próxima aula. Beijinhos, tchau, tchau.